Bem, gente, vamos começar o programa falando de um assunto super interessante, rotina. E aí eu tenho uma pergunta, você já se pegou assim, por exemplo, na véspera de voltar das férias, ou de alguma folga, como foi o caso agora do carnaval, e aí você pensa assim, que tem um aperto no peito diferente, ou parece assim, parece que eu não descansei nada, não fiz nada da minha vida nesse tempo de folga. Você tá no tempo de folga, mas tá pensando no tempo que não estaria se não estivesse de folga. Muito tão grande. É um ciclo, né? É, de verdade, essa aflição é garantida, viu? Pra muita gente, a volta à rotina depois das férias ou de um recesso não é tão simples quanto parece, não, viu? Mesmo quando a pessoa gosta do que faz, o corpo e a mente precisam sair, se desligar um pouco, né? Aí pra gente se sentir mais livre nesse período de recesso. Mas e voltar aos horários definidos? E as responsabilidades e as cobranças, como é que fica? Pois é, e esse momento pode ativar ansiedade, irritabilidade, cansaço e, de fato, essa autocobrança exagerada, né? Por isso, essa é a conversa de hoje aqui no Entre Nós. Como retornar à rotina e o impacto na saúde emocional. Para falar conosco, né, sobre esse tema tão importante, a conversa agora é com a psicóloga Luciana Mendonça. Boa tarde, seja bem-vinda. Obrigada pela oportunidade para falar sobre um tema tão instigante, que é tão presente na nossa rotina, em todos nós. Se você tiver alguma dúvida, tá passando por essa dificuldade aí na volta ao trabalho, aos estudos, eita, aquela rotina em casa mesmo, manda sua mensagem pra gente no Zap. Nosso Zap é 991050400. E a gente já começa perguntando, né? Porque a volta à rotina pode gerar tanta ansiedade, hein, doutora? Porque a gente, às vezes, retorna querendo cobrar a mesma performance que a gente estava antes de tirar as férias, né? E a gente não liga um carro logo na velocidade máxima, logo pela manhã, né? A gente tem que retornar respeitando nossos limites, é um processo, é uma alteração neurobiológica que ocorre no nosso organismo, porque não é só o retorno ao trabalho, né? É o retorno à cobrança, as responsabilidades, né? Uma limitação da nossa liberdade. Então, toda essa rotina, ela exige um tempo de adaptação natural que ocorre. Algumas pessoas precisam de mais tempo, outras menos tempo, mas com todos vai acontecer o mesmo, a necessidade de retornarmos aos poucos. Se a gente for verificar, por exemplo, um atleta, ele tira um período de férias, não é prudente que ele retorne já exigindo do corpo o que ele tinha antes desse período. Ele tem que ir retornando gradativamente. Verdade, isso vale para todos, né? Bruno é atleta. Interessante demais. Cuidado, mas viu? É certíssimo Pode ir isso. Na mesma intensidade não dá, né? É uma questão de adaptação. E é justamente sobre essa dificuldade de adaptação ou de readaptação que a gente vai falar agora através de uma telinha. Será que você tem dificuldade de readaptar, de voltar à rotina? Dá uma olhadinha nessa tela que são alguns sinais, tá? Dá uma olhada. Instabilidade incomum, irritabilidade incomum, perdão. Cansaço mesmo após o descanso. Dificuldade de concentração, procrastinação, queda de produtividade, alterações no sono, autocobrança excessiva, são sinais ali. E lá no comecinho do programa a gente até falou de sinais, alterações físicas mesmo, né? Então, uma palpitação ali diferente, uma sudorese. Essa questão da ansiedade está muito relacionada a essa dificuldade, né, Luciana? Sim, a nossa alteração, ela é física, né? A gente, às vezes, está com o corpo e a mente não acompanha. Mas por quê? Porque a gente precisa aumentar o nosso autocuidado. Quanto mais eu desejo ser produtivo, maior é o autocuidado. Então, você imagina um atleta de alto rendimento. Você não exige só que ele a performance dele o tempo todo. Você dá condições e estrutura. Então, você vai cuidar da alimentação. Porque você vai querer daquele atleta um rendimento acima. Então, você vai cuidar da alimentação, você vai cuidar do sono, você vai cuidar do ambiente, né, relacional. Por quê? Porque você tem que deixar essa pessoa
pronta para produzir, né? Então, o objetivo do autocuidado preventivo é assim como a gente cuida do carro. Uma coisa a gente está cuidando do nosso carro aqui, transitando dentro da cidade. Mas se você vai fazer uma viagem longa, você faz um trabalho preventivo, né? Você vai verificar como é que está esse meu carro. Então, você vai substituir algumas peças, você vai regular outras. Do mesmo jeito é o nosso corpo. Como é que eu estou retornando esse ano? Eu já fiz meu check-up? Como é que está a minha saúde? Como é que está a minha alimentação? Então, o retorno ao trabalho, ele precisa que eu me preocupe até com a readaptação do meu sono. Que num período de férias é natural que eu relaxe, né? Mas agora eu preciso me reorganizar fisicamente para poder exigir a produtividade. E quando é que alerta o sinal vermelho aí? Como é que a gente precisa parar para rever esses conceitos? Porque eu fico ansioso antes mesmo do recesso. Sim. Inclusive, temos dúvidas lá no nosso WhatsApp. Coloca na tela, por favor, produção. Vamos ver aí a dúvida do nosso telespectador, telespectadora. Ó, eita, não quis se identificar. Eu me sinto mal toda vez que paro em folga ou férias. Fico achando que estou deixando os meus colegas na mão. Eita, olha só a cobrança. Como não me sentir assim? Complicado, né? E é um sentimento muito comum, né? É muito comum. É comum até a gente, quando estar doente, se sentir culpado por estar doente e com medo, né? Porque a gente tem uma cultura que ela valoriza a produtividade. A gente se sente valoroso quando a gente está produzindo. É assim que a gente vem aprendendo, né? A gente agora que está tendo um movimento de autocuidado, se fala o quanto a gente é importante cuidar primeiro para exigir depois, né? Então, se eu estou no meu período de folga, eu não estou sendo responsável porque o meu colega de trabalho está no período de trabalho, né? Eu estou no meu período de folga porque todos precisam de folga, todo mundo precisa de pausa. Sem dúvida. Isso é necessário, né? Sem dúvida. E não se cobrar por isso, muito pelo contrário, né? Todo mundo precisa de descanso, faz parte dos pilares importantes para viver, né? Não, Luciano? A gente recarrega até o celular. Isso, é verdade. Nem sempre chega nos 100%, mas quando a bateria tá viciada, a gente precisa, né? Oh, muito obrigado, Luciana, por você ter vindo, por trazer essas dicas que são tão primordiais para todos nós. Então, a gente precisa dar uma relaxada e recarregar, né, Bruna? Descansar, minha gente, né? E sem culpa, sem essa autocobrança excessiva. Vamos deixar o Instagram da nossa especialista aí na tela, @psi.lucianamendonca, que no Instagram não tem cedilha, né, Fábio Dudu? Então você acessa por lá, já segue, até que ela volte para cá com outros temas, outros debates aqui conosco. Obrigada, viu, Luciana? E eu que agradeço a oportunidade. Boa quinta, obrigada. Arrasou.